Vida na Rocha, fé em movimento. Começamos mais um vídeo e a mensagem de hoje é a seguinte: afaste-se dos envenenadores. Geralmente, eles tomaram veneno, eles provaram daquilo que estão apenas replicando. São marionetados, eles vão repetindo aquilo que aconteceu na vida deles. Eles fugiram do processo. Qual processo? Eu estou falando da área do relacionamento. Você que é casado, que passa por dificuldades e encontra ou acaba encontrando um conselheiro ao seu redor. Isso não tem a ver com quem está em Cristo e não está. Muitas pessoas que estão mesmo em Cristo, na igreja, na sua religião, elas ainda são replicadores daquilo que não deu certo na vida dela. Elas fogem dos seus processos. E se fugiram dos seus processos, obviamente não se tornaram vencedores. Porque se você disser para mim que vencer é fugir do processo, claro, todos nós um dia vamos fugir de algum processo, vamos fugir, foge ali, foge aqui, mas temos que, como cristãos, entender que qual é a arma de um cristão. Qual é a vitória de um cristão se ela não está baseada em enfrentar os seus processos, em vencer suas dores? Não necessariamente as dores, os momentos de dificuldade, os processos vão acontecendo a cada dia na nossa vida, seja na área do relacionamento ou em qualquer área. O mais importante dessa mensagem, o foco é fazer com que você, para que caia a ficha e você tome cuidado com quem você está falando, para quem você está contando da sua vida. Porque os envenenadores geralmente foram envenenados e prosseguiram envenenados porque fugiram dos seus processos, não resolveram os seus problemas. Que tipo de testemunho, que tipo de dica, que tipo de conselho pode dar uma pessoa que não conseguiu ou nem sequer se esforçou e se esforçou, disse, eu não consegui, me esforcei, sim, eu lutei, mas eu não consegui, mais, e aí? Qual o testemunho que essa pessoa tem para dar para a sua vida? Na área do relacionamento, a Bíblia é muito clara quando fala assim, que existem as santas mulheres de Deus, as conselheiras. Então a mulher busca uma mulher de Deus, busca uma mulher conselheira, busca uma mulher com testemunho. Quer uma dica? Quem vai me dar um conselho? Talvez seja uma pessoa que na sua área seja craque nisso. E mesmo que não seja, mesmo que não tenha conseguido no seu processo ter vitória, obter êxito, então, mas mesmo assim essa pessoa aprendeu muito. E se ela é do bem e não é uma envenenadora, obviamente essa pessoa vai dizer para você, não, continue lutando, continue no processo, se eu não conseguir, mas eu desejo que você consiga. Essa é uma pessoa em Cristo. Se não conseguiu resolver os seus problemas de relacionamento, mas com certeza ela quer que você resolva os seus problemas na área do relacionamento. Ela não vai simplesmente o tempo inteiro, por qualquer coisinha, por qualquer processo, dizer para você, não, sai fora, parte para outra. E você vai ficar pulando de barco em barco e afundando um monte de barcos. Você vai ficar pulando de galho em galho que nem macaco e em nenhum momento você vai resolver os seus problemas sem encarar os processos. Os processos são necessários. E depois desse virá outro. E depois desse virá outro. Essa é a vida. Nós temos momentos de alegria? Sim, mas nós temos a felicidade. E ela está em Cristo através do Espírito Santo, que contém os seus frutos. A alegria, a felicidade, não alegria. Alegria são momentos, felicidade é algo que só tem em Deus. Né? Humildade, mansidão, longanimidade, aí vai as características do Espírito Santo. O vídeo não se trata disso hoje. Então se trata de dizer o seguinte: afaste-se dos envenenadores. Eu tenho um texto bíblico aqui. Se você acredita que um texto da palavra de Deus seja libertador para a sua vida, então você vai comprovar isso na sua vida agora, conferindo essa mensagem. Então, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, diz assim: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante, perverso e intrigante, o perverso geralmente produz a intriga, e o intrigante separa os maiores amigos.
separa os maiores amigos. Imagina relacionamentos. Pessoas que se disfarçam na sua vida, ou de pseudos cristãos, ou de pseudos bons conselheiros. E se você não analisar o que eu falei no começo do vídeo aqui, qual é o procedimento dessa pessoa, qual é o testemunho dessa pessoa. Se uma pessoa vai dar conselho para você sobre casamento, não é que ela não pode ter problema no casamento para te aconselhar, mas como ela está administrando esse problema. Ela produz só fuga, ela produz só desistência, ela produz só o não crer, ela produz só o destrói, o separa, ou ela está lutando junto com você, dando o exemplo de sua luta que está vivendo lá para a sua vida também. Né? Então tome cuidado. Se o homem perverso, a mulher perversa, o intrigante, a intrigante, tem o intuito de separar, é porque ela é vítima desse processo de separação o tempo inteiro. Ela é vítima da desistência, da não motivação, da não fé, do não crer, do não acreditar, do não se posicionar, do não se mudar e não só querer mudar o outro. Então ela vai levar isso para você. Ela não vai dizer para você, quando você estiver falando, mas ele tem defeito, mas ela tem defeito, ela não vai dizer assim para você. Mas veja, foque-se nos seus defeitos. Foque no que você pode mudar da sua vida. Ela vai dizer, não, ele é isso? Não, ela é isso? Meu Deus, que pessoa difícil. Olha, eu não aguentaria. Ela começa assim, eu não aguentaria. Olha, se fosse eu já tinha mandado para aquele lugar. Olha, e daqui a pouco ela já está dizendo, amiga, amigo, desiste, sai fora, some, papapá, isso, aquilo. E essa pessoa é mãe, e essa pessoa é pai, e essa pessoa às vezes é vó. Uma avó ou um avô. Pensa no fruto desse relacionamento. Qual é o fruto? E os dois serão uma só carne. Quem é? É a criança. É o filho. Onde ficará? O tempo inteiro na casa dessa avó, dessa tia, dessa cunhada, desse cunhado, desse avô, desse irmão. Será cuidado como é dada a responsabilidade ao pai e à mãe de cuidar dessa criança? Será? O que você tem, tudo que você construiu agora que você vai perder, quando você for encarar os novos processos, será que essa pessoa, será que esse envenenador vai ser porta aberta e te tratar como a pessoa que você está te trata em outras áreas? Porque afinal de contas, meu irmãozinho e minha irmãzinha, você conhece os defeitos do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Sim, você conhece. Mas só você que convive conhece as qualidades que essa pessoa tem. O outro provavelmente só quer notícia ruim. O mundo está cheio disso. De gente o tempo inteiro querendo notícia ruim. Você vê que quando a pessoa te liga, ela... E aí, tá bem? Se você disser, tô, acabou o assunto. Se você disser, tô mal nisso, a pessoa adora esse assunto, porque ela é uma replicadora de assuntos ruins. Ela é uma propagadora de notícia ruim. Ela é um urubu comendo carniça e levando para outros. Então afaste-se desses urubus, desses envenenadores. Procure pessoas águias, com visões de futuro, que te digam, haja assim, proceda assim, ore, jejue, busque Deus, continue firme, siga em frente, você vai ver a vitória lá na frente. Essa é a fé. Essa é a fé motivadora de quem crê naquilo que está acontecendo na sua vida ou já aconteceu. Em nenhum momento eu repito que eu estou dizendo que pessoas que vivem processos de dificuldade não podem aconselhar. Eu estou falando de desistência fácil e rasa que muitas pessoas produzem em suas vidas e querem na vida do outro. Quer um exemplo? A pessoa torce tanto para você se separar de uma relação, de um amigo, de uma esposa, de um marido, e no final, quando você se separa, ela é a primeira a voltar para um relacionamento. Ela diz que não acredita mais no casamento, mas ela é a primeira a ir para um casamento depois que você está destruído. Tome cuidado. Não fique procurando no outro a motivação que você quer para fazer as coisas erradas. Não fique procurando motivação no outro para justificar você que é inteligente como se fosse um marionetadozinho para depois dizer, eu peguei corda do outro, eu fui pela cabeça do outro. Mentira! Mentira do inimigo em você. Mentira do inimigo naquele que vem te aconselhar. Você é inteligente, é capaz, é maduro. É homem, é mulher e não mais uma criança que nunca cresce. A Bíblia diz que a Bíblia chama o homem para dizer coisas de homem, vivem homens e não mais coisas de meninos. Então você não vive mais numa rasa despreparação para enfrentar os problemas da vida. Você é homem,
Você é mulher, ande com mulheres, ande com homens, não se acompanhe de meninos, porque suas emoções vão se apequenar diante dos problemas, vão se ameninar. Se é que existe a palavra, mas eu estou trazendo dessa forma para você. Não transforme gatinhos em leões. Posicione-se você como leão, andando com o leão da tribo de Judá, e você sairá dos seus problemas. Mas não se cerque de gente negativa, não se cerque de gente que desiste fácil, mas não desiste dos problemas do mundo. Quando uma pessoa diz para você, separe-se, ela está preparando você para um processo de separação? Talvez essa pessoa diga, você não foi no lugar certo achar alguém para o seu relacionamento. Mas agora é hora de você ser uma mulher de joelho no chão, de você ser uma mulher de oração, de uma mulher que ganha calada na oração, de um homem que ganha calado na oração, de um homem que se posiciona em se humilhar e não mais em só pensar, os humilhados serão exaltados, até quando serei humilhado? Então entenda um outro versículo, meu irmão, que eu sempre repito aqui. Aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado e independe de qualquer um. Se você precisa de reconhecimento, gratidão, busque isso do Altíssimo. Ele propagará a sua vitória e ele trará o seu galardão ainda nessa terra, se você não desistir. E parar de andar com urubus voadores que só buscam trazer carniça para a sua vida. Vamos para outro versículo aqui, meu irmão. Está em Salmos, capítulo 3, versículo 10, diz assim. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. A minha boca. Uma guarda. Eu posso ter pensamentos de conselhos ruins. Eu posso ter pensamentos de propagação de desistência. Mas esses pensamentos param em minha mente. Eu devo ter controle em minha boca e só propagar aquilo que vai trazer vitória na vida do outro. E eu não venha achar que o outro deve se tornar uma propagação da minha derrota. Se eu fui derrotado, se eu tomei uma decisão errada, que eu não faça com que o outro tome. Muitas pessoas querem propagar separação e destruição de amigos, de casais e de relacionamentos, porque elas querem sua liberdade. E colocam essa liberdade em responsabilidade de outros. Quantos você vê que desistiram dos seus relacionamentos, mas continuam buscando relacionamentos que facilitam suas escolhas? Sejam num filho, seja numa filha, seja num amigo, seja num caso fora do casamento. Essas pessoas buscam isso. E elas não explicam para aqueles que elas propagam separação que elas estão vivendo isso. E essa é a solução da vida dela. A grande solução da vida dela é essa. Ela vive o tempo inteiro uma destruição pós sua decisão e quer que você tome a mesma decisão que ela. Quer que você seja um desistente panaca de uma hora para outra. Essa é a real. Continuando no mesmo versículo diz, vigia a porta de meus lábios. Essa é a diferença de um cristão que não é homem perverso e nem intrigante, mas de um cristão que coloca o Senhor, que coloca uma guarda em sua boca para não dar conselhos ruins, que coloca um vigia à porta de seus lábios, aqui em Salmos, para não propagar desistência, para não propagar a falta de fé, para não propagar a desistência em caminho, verdade e vida. Mais um versículo para você. Como tirar essas pessoas da sua vida? A Bíblia me dá abertura para isso? Dá, meu irmão. Ela dá. A palavra dá. Palavra da sabedoria de Deus e não humana, dá. Porque ela diz em Tito, capítulo 3, versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma vez. Quer dizer, dê uma chance. E advirtam uma primeira e uma segunda vez. Ponto. 1, 2, 3. E aí, na segunda vez, não é na terceira. Depois disso, rejeite-o, ou ele te levará ao pecado. Os conselhos de uma pessoa não sábia, mas de um espertalhão da vida. Um espertalhão da vida, vou explicar. Quantas pessoas mais velhas te aconselham, que não estão em Cristo, e dizem para você, eu não aguentaria isso não. E cospe, arrota, vomita todos os dias algo sobre um solteirismo infeliz.
Porque se de fato fosse feliz, se de fato fosse feliz, se de fato acreditasse no casamento, num bom relacionamento, não daria esses conselhos. É gente destruída querendo dar conselho de destruição. Quer que eu diga dê um conselho para você, meu irmão? Ore, persista, lute, creia. Mas antes de tudo isso, irmão, mude para atrair a mudança do outro. Você conhece, aqui não vamos usar a sabedoria da Bíblia, mas se você é exemplo de mudança, você pode cobrar a mudança do outro. Ah, mas aí há uma comparação, peraí. Eu tenho um erro bem pequenininho, o outro tem um erro desse tamanho. Cuidado com a boca, meu irmão. Esse seu erro pequenininho pode fazer assim, ó, com o outro. Ó. Viu aí, ó? Tá vendo a inversão? Ó. É isso aqui, ó. O seu erro pequenininho, pela sua arrogância de achar que só o outro deve mudar para você, pode crescer. E o do outro está diminuindo e o seu está crescendo. É muito perigoso ter poder. Então não é bom ter poder, irmão. É bom que um cuide do outro numa relação. Eu vi uma imagem em que duas pessoas com um corpo de árvore estão abraçados. As cabeças são humanas e o corpo é de árvore. O tronco da árvore é o corpo de cada um. Eles estão abraçados. E quando eles se abraçam, um agoa as raízes do outro lá atrás, e o outro que está abraçado com aquele agoa a raiz do outro lá atrás. Isso quer dizer, eu te agoo, eu cuido de você, eu semeio em você, eu cuido do seu, eu troco o seu estrume, eu troco a raiz, eu limpo a sua raiz, eu cuido de você. Não. Como é que eu cuido do outro? Cuidando de mim, me tornando melhor, e o outro vice-versa. Se isso caminhar em uma só proporção, no que vai virar isso? E sabe quem dá isso para você? Sabe quem diz que você é perfeito, lindo, maravilhoso, gostoso, perfeito? É o conselheiro ruim. O conselheiro ruim vai dizer que você é lindo, maravilhoso, perfeito, para te jogar na mão do mundo. E dizer, vai lá, porque com toda essa perfeição que você tem, todo mundo vai te amar, menos essa pessoa que está do seu lado. Entenda uma coisa, meu irmão, a pessoa que está do seu lado está aprendendo a te amar. Como está aprendendo a se amar. Como está aprendendo a amar seus filhos, como está aprendendo a amar o inimigo, como está aprendendo a caminhar em Cristo. E você está fazendo o quê? Julgando como o outro está caminhando, julgando o processo de aprendizagem do outro, ou está caminhando junto com o outro, no mesmo destino, na mesma vibe, no mesmo sentido? Ou você está usando os papagaios de ombro para justificar o fato de que você quer continuar sendo egocentricamente quem você tem sido? Uma pessoa em uma posição de julgador. Tire a trave do seu olho, meu irmão. Tire a trave do seu olho. Antes de cuidar do cisco do outro. Isso é uma relação. É uma relação de duas pessoas caminhando juntas. E juntos quer dizer, separe-se. A Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Deixará, separará, partirá, quebrará vínculo. Peraí, o que você está falando? Eu não honro mais meu pai, não honro minha mãe? Eu não mexi nesses versículos. Eu não mexi nisso, eu estou falando de outra coisa. Honrar pai e mãe é um outro processo. Isso nós não deixamos de fazer. Se os nossos pais quiserem que isso seja feito, será feito, dentro da possibilidade que é devida fazer. Mas quando um homem deixa pai e mãe, quando uma mulher deixa pai e mãe e se une à sua família, ela tem uma família, ela não tem familiares. Familiares vão continuar sendo familiares. Nunca deixarão de ser familiares. Nunca deixarão de terem o seu crédito, o seu amor, seu respeito. Mas a base é a família. Por que a base é a família? Será que sua mãe e o seu pai, que dizem amar os seus filhos, que são neto deles, realmente te amam, a ponto de entender que quer que vocês exerçam perfeição ou busca de perfeição, de aprendizagem, de crescimento para a sua vida e para a vida dos seus filhos, que são neto deles? Ou eles querem que você viva nos pés deles como se a direção fosse somente essa? A minha direção como avô,
A minha direção como avó é querer que os meus filhos se aperfeiçoem em Cristo para serem ainda melhores do que eu. Qual é o problema? Há algum problema em os nossos filhos serem melhores do que nós? Ah, mas não, eles não conseguem. Ah, eu não consegui. Mano, pelo amor de Deus. Se você não conseguiu, seja fonte de energia para que aquele que você diz amar mais desse mundo, que é seu filho e sua filha, seja quem vai conseguir por você. Nós somos a continuidade neles. Nós somos a continuidade nelas. Se nós não conseguimos, oramos, desejamos, nos colocamos na posição que deveríamos estar como cristãos, pais, avós, de orar por nossos filhos e quererem que eles sejam a extensão da nossa vitória. E nós possamos dizer, glória a Deus, porque se eu não consegui, mas meus filhos, através de minhas orações, conseguiram ser a minha completude em Cristo Jesus. Cuidado, afaste-se dos envenenadores. Eles estão em toda parte, queridos. Infelizmente, eles estão no meio daqueles que se dizem seus amigos, eles estão no meio de seus familiares e até mesmo dentro da sua casa. Cuide de sua família, cuide de seu filho, proteja-o, porque quando o seu filho estiver na casa de quem não é pai, pai é 100%, deve estar 100% na vida de seu filho, se assim for permitido a ele. Se assim for permitido a ele. Um pai que convive com seus filhos, uma mãe que convive todos os dias com seus filhos, foi permitido a ele, e ele lutou para que fosse permitido estar com seus filhos 100%. Se ele está com seus filhos 100%, então ele deve exercer essa proteção 100%. E não é por qualquer gracinha que um amigo diz, ah, essa relação não tá boa, meu irmão, ó, vai, parte, vai pra balada, vai para esse lugar, vai, te vira, sai fora. Sabe quem fica nisso, irmão? O seu filho, aqui no meio, caminhando parte das 24 horas ou de alguns dias da semana ou de mês aqui e outra parte aqui. Incompleto sempre. Mas quando uma família é completa, papai, mamãe, filhos, a proteção está sobre eles. Eles estão aqui e a união está perfeita. Essa é a ideia de Deus. Essa é a ideia de Deus. Esse é o trabalho base do Evangelho, que os pais possam exercer nos seus filhos. A completude do Espírito Santo. Por isso, ô meu filho, você que não tem pai, você que não tem mãe o tempo inteiro com você, por isso aconteceu de hoje você estar aí. Sem pai por um tempo, sem mãe por outro, afastado, fora. Porque alguém dessa relação decidiu seguir os conselhos de um papagaio ou fingir que está seguindo um papagaio para sua própria liberdadezinha malandra e seguir o seu rumo. E hoje não está 100% família. E vive de galho em galho, seguindo, buscando um novo. E os problemas, eles mudam de lugar. Você pode ir para onde for, meu irmão. Os problemas estão com você. Resolva eles com você. Derrote-os aqui neste lugar. Derrote-os aqui nesta relação. E eles serão derrotados. Mas caminhar com eles, se você não mudou para a sua relação, quando você for para outra relação, você vai sendo quem você era naquela. Cabe a você mudar. Cabe a você melhorar. Cabe a você buscar também os conselhos que quer. Eu quero conselhos que me digam quem eu sou. Eu preciso enxergar quem tenho sido em minha relação. Eu não sou bom o bastante. Esse conselho me ajudará a ser melhor. E aí você vai fazer do outro melhor. Quando você melhorar. Certo? Então tome cuidado com os envenenadores. Eles são exemplo para a sua vida? De vitória num casamento? De vitória numa relação? De vitória numa amizade? Se eles não são, já tem alguma coisa errada. Mas se eles, mesmo não sendo vitoriosos, dão conselhos para que você seja e não desistam de você e da sua relação, sendo opinião positiva para a sua relação, essas pessoas aprenderam com seus defeitos e seus problemas e não querem propagar de maneira nenhuma o mal sobre a vida dos outros. Ok, meu irmão? O que tem de gente dando conselho de separação, o que tem de gente dando conselho mansinho de separação e não resolveram os seus próprios problemas, meu irmão, está sim ao seu redor e ao seu derredor, esperando uma brechinha para destruir a sua relação. Deus proteja a sua relação, seja forte, busque a Deus,
e os conselhos que vêm de Deus, saiba separar isso. Que essa palavra, que esse vídeo, que esses textos bíblicos possam fazer a diferença a partir de agora na sua vida. Eu oro para que Deus abençoe seu casamento. Eu oro para que pessoas que estão ao seu redor se importem com seus filhos e não só em ser um bajulador da sua pessoa, não só um bajulador seu, não só alguém que quer ser amigo temporário e sugar da sua companhia lá nos caminhos do mundo, para onde vão provavelmente te levar. Quando você estiver em dificuldade, meu irmão, você vai ver que esses aconselhadores envenenadores não estarão com você e não te darão o melhor. Vida na Rocha, fé em movimento.